Olá! Sabe aquela sensação de que hoje em dia tá cada vez mais difícil saber o que é certo ou errado? Pois é, num mundo que parece um turbilhão de opiniões e problemas gigantescos, ficar confuso com o que fazer parece ser o normal. Mas, e se existisse um jeito de navegar no meio dessa confusão toda? Para nos ajudar nessa, a gente vai mergulhar nas ideias de um pensador francês brilhante, o Edgar Morin. Bom, vamos direto ao ponto. O Morin diz que a gente está vivendo uma baita crise de fundamentos. Sabe aquelas bússolas morais que guiaram a humanidade por séculos? Religião, tradição, até a razão pura. Parece que elas pifaram, elas não apontam mais para um norte claro. E isso leva a gente para aquela pergunta que talvez todo mundo se faça de vez em quando. Por que, afinal, agir de forma correta virou uma coisa tão complicada? Não é mais só seguir uma listinha de regras. O próprio chão onde a gente pisa para tomar uma decisão está se movendo o tempo todo. E o mais impressionante é que o Morin não está falando de um sentimento vago, não. Ele aponta para sintomas muito claros que a gente vê por aí todo dia. A solidariedade que vai sumindo, no mundo cada vez mais dividido, o egocentrismo que corre solto, né, ainda mais com as bolhas das redes sociais, aquelas certezas que a gente tinha se quebram a cada nova crise, e com tudo isso, a nossa responsabilidade uns com os outros vai enfraquecendo. Não é só impressão, é a gente vendo o nosso tecido social se desgastar. Então tá. Se os pilares antigos estão balançando, onde é que a gente encontra uma base para a ética? Para responder isso, o Morin nos convida a fazer o caminho de volta, até as fontes. A proposta dele é, para a gente achar um novo caminho, primeiro a gente precisa entender de onde a ética realmente vem. E aqui está o pulo do gato da ideia dele. A moralidade não vem de um lugar só. Ela nasce, sabe, daquela interação que não para nunca entre três pontos. A fonte individual, que está dentro de cada um de nós, a fonte social, que são as regras da nossa comunidade, e a fonte da espécie, que é a nossa herança como seres humanos. Vamos focar um pouquinho nessa fonte individual. Dentro de cada pessoa, segundo Morin, rola uma batalha constante. De um lado, o que ele chama de princípio de exclusão, nosso egoísmo, aquele impulso de colocar o eu em primeiro lugar. Do outro lado, tem o princípio de inclusão, que é o que nos permite pensar no nós, o que leva ao altruísmo, à comunidade, ao amor. Ser ético, então, é saber dançar conforme essa música, nessa tensão. Isso nos leva para a ideia mais poderosa do Morin, a verdadeira chave da proposta dele para uma ética no nosso tempo. E veja bem, não se trata de criar regras novas, mas de redescobrir uma força que já existe. Presta atenção nessa frase. Todo ato moral é um ato de reconexão. Para o Morin, o ponto central da ética não é obedecer, não é ser puro, é o ato de religar. Religar a si mesmo com o outro, com a comunidade, com a humanidade. Morin usa uma palavra bem específica para isso, religação. Mas o que é isso, afinal? Ele define como uma força cósmica. Pensa assim, desde o Big Bang existem forças tentando espalhar e separar tudo. Mas, ao mesmo tempo, existe uma força contrária, que tenta juntar, associar, unir. E o ponto crucial é que essa não é só uma ideia poética, não. O Morin vê isso como um princípio que está funcionando em absolutamente todos os níveis da existência. É genial pensar nisso. A religação é o que une partículas para formar os átomos. É o que junta a poeira cósmica para criar estrelas e galáxias inteiras. É o que organiza as moléculas para dar origem à vida. É basicamente a força que cria ordem e complexidade a partir do caos. E aqui vem a conexão mais bonita de todas. Em nós, seres humanos, essa mesmíssima força cósmica que forma estrelas se manifesta como os nossos sentimentos mais profundos, a solidariedade, a amizade e, na sua forma mais alta, o amor. Um ato de amor, então, ecoa um princípio que rege o universo inteiro. Mas claro, não é tão simples assim. Mesmo que a nossa intenção seja a melhor do mundo, a religação, o mundo é um lugar complicado e imprevisível. E é aqui que o Morin nos apresenta outro conceito que é vital. Morin chama isso de ecologia da ação. Pensa bem, no momento em que uma ação sai da gente, ela cai num ecossistema caótico de outras ações, reações e por aí vai. Ela escapa totalmente do nosso controle. Ela pode ser desviada, transformada e, o que é mais assustador, pode acabar gerando o resultado exatamente oposto do que a gente queria. Isso nos força a ser mais humildes, mais estratégicos, a pensar não só na intenção, mas nas possíveis consequências no mundo que a gente não controla. Aquele velho ditado que o próprio Morin usa resume isso perfeitamente. Ter uma boa intenção não é garantia de um bom resultado.
Por isso, essa tal de ética complexa exige que a gente aceite essa incerteza, que a gente troque a arrogância da certeza pela responsabilidade de pensar nas consequências. Então, como é que a gente junta tudo isso? Se os fundamentos estão em crise e as nossas ações são imprevisíveis, a gente está perdido? Não exatamente. O Morin não oferece uma receita de bolo, mas sim uma nova ferramenta para a gente se guiar. E aqui está a grande virada de chave. A gente precisa parar de procurar um manual de instruções morais que diga exatamente o que fazer. O que a gente precisa, na verdade, é de uma bússola, que nos aponte a direção certa. E o norte dessa bússola é sempre a religação. Em cada dilema, em cada decisão, a pergunta a se fazer não é qual regra eu sigo, e sim qual caminho aqui promove a conexão, a solidariedade, o entendimento, e qual caminho leva à separação, ao isolamento, ao conflito. E assim, a gente termina com uma pergunta, e não com uma resposta. No mundo que parece empurrar a gente o tempo todo para a separação, a escolha de se reconectar com os outros, com a natureza, com a nossa própria humanidade, ver o ato ético fundamental. A questão, então, não é se a gente deve religar, mas o que e a quem vamos escolher religar hoje.